Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, em continuidade com o que foi lido no domingo passado, nos recorda a intensa atividade de Jesus. Jesus sempre em movimento e sempre em relacionamento com as pessoas. Jesus percebe, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, a situação de sofrimento em que nos fala Jó, que não é só a situação dele, todos os seres humanos sofrem. A voz de Jó é a voz da humanidade. Porém, a vida não nos foi dada para ser vendida, não nos foi dada para ser comprada, não nos foi dada para ser sofrida. A vida nos foi dada para ser vivida. E vivida em cada momento, em cada instante. Como disse muito bem o poeta português Fernando Pessoa, um dia de sol é tão bonito como um dia de chuva, cada um como é. Viver é saber apreciar o sol no dia de sol e a chuva no dia da chuva. Em vez de reclamar que o sol está quente e que no dia da chuva está tudo molhado. Viver é experimentar e se alegrar com estas experiências. Mais do que experimentar, viver é se relacionar com pessoas. Não é com números estatísticos, mas com pessoas com rostos irrepetíveis. De quando em quando eu vejo na internet, nos jornais, se referindo quantas pessoas morreram da Covid-19. Os jornais dão os números, mas cada pessoa era uma pessoa irrepetível, tinha um rosto irrepetível. Não existem dois rostos iguais. Às vezes eu me encontro ali com o Damião e pergunto se é o Damião ou se é o Cosmo. Mas é porque eles não estão juntos. Mas quando eles estão juntos, até eu distingo o rosto de um do outro. São gêmeos univitelinos, geneticamente iguais, mas um rosto não se repete. É a identidade da pessoa. O rosto. Nós nunca vimos o nosso rosto. Nós vemos as nossas mãos, nós vemos os nossos pés, nós vemos grande parte do nosso corpo, mas o nosso rosto, nós vemos o reflexo dele no jornal, no espelho, numa fotografia, mas nós mesmos nunca vimos o nosso rosto. Vimos o reflexo dele. Ele é a nossa identidade afetiva. Por isso Jesus olha para cada pessoa e coloca
coração nos rostos desfigurados. A vida de Jesus é colocar coração nos rostos desfigurados. Chega na casa de Pedro e André, toma conhecimento que a sogra de Pedro está acamada, desfigurada, doente, com febre. Jesus vai ao seu encontro. Jesus devolve a ela a alegria de viver. Jesus deu, com a sua bondade, àquela mulher um senso de gratidão. Como o mundo precisa de gratidão. A gratidão é a chave da prosperidade. Toda pessoa ingrata não prospera. Não é que aquele que prospera se torna agradecido, não. É aquele que ou aquela que são agradecidos que se tornam prósperos. A gratidão vem antes. Vem antes. Quando nós colocamos o coração na vida, quando nós colocamos o coração na relação, quando nós colocamos o coração no mundo, a vida, a relação, o mundo se torna grato. Olha como foi a atitude daquela mulher. Tão logo levantou-se, ela se enche de gratidão e se põe a servi-los. Quanta gente aqui mesmo nesta igreja nem adoeceu, mas nesta semana, de domingo até hoje, não serviu a ninguém. Isto é viver uma vida sem coração. Isto é viver uma vida doente, incompleta. Quando nós deixamos o coração agir, nós somos gratos. Quando nós deixamos o coração agir, nós somos alegres. Quando nós deixamos o coração agir, nós somos ternos, temos compaixão. Às vezes, neste momento, o outro não está tão bom. Mas já foi em algum momento. E aquele homem, aquela mulher que se deixam mover pelo coração, eles fazem a diferença na sua família. Eles surpreendem os seus. Nós não podemos viver a vida dando troco na mesma medida. Como bem dizia Gandhi, se nós formos viver olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo cego e banguelo, sem dente. Nós não podemos colocar as nossas relações e nos predispor a retribuir sempre na medida do outro. Não. A nossa medida é Jesus. É Jesus que, como diz o apóstolo Pedro, para aquele povo que não o conhecia, na casa de Cornélio, que era um cidadão romano,
O que foi que ele disse de Jesus? Ele passou a vida fazendo bem. Você já surpreendeu o seu marido com a sua bondade? Quando ele esperava de você uma reação na medida do erro ou das atitudes dele, e você foi melhor? Você já surpreendeu a sua mulher quando ela esperava de você uma atitude de gelo, uma atitude de desprezo, uma atitude de grosseria, e com o seu coração colocando na sua vida, você surpreendeu sendo melhor do que ela esperava? Você já surpreendeu seus filhos? O pai e a mãe têm obrigação de corrigir os filhos. O pai e a mãe têm obrigação de educar os filhos. O pai e a mãe têm obrigação de proibir o erro. Mas não pode tratá-los do mesmo jeito, sem surpreender com a bondade do seu coração. Porque quando nós nos relacionamos, sempre retribuindo o que recebemos, nós não passamos do espelho. Se você sorrir na frente do espelho, você vai ver um sorriso. Se você fizer careta, você vai ver uma careta. Mas eu não sou um espelho. Você não é um espelho. Eu sou uma pessoa com uma identidade própria. E é preciso que eu e que você nos decidamos a ser bons, como Jesus foi bom. E a sogra de Pedro, tão logo foi curada, levantou-se e pôs-se a servi-los. A saúde é um convite a servir. Aquele que está com saúde, é preciso se voltar para os outros, para ajudá-los a viver melhor. Se não tivermos esta consciência, que diferença faz estar com saúde ou estar doente? Nenhuma. Aliás, quem não desperta para este nível de consciência está com saúde? Claro que não. Claro que não. Todas as estatísticas dizem que o próximo ano, 2025, será o ano dos suicídios, da depressão, da violência doméstica e de tantas outras atrocidades. Mas as estatísticas dizem que haverá muita gente neste campo, mas não diz que são todos. E eu e você podemos estar fora. Ontem eu ouvi uma frase que eu tomei um susto. Alguém dizer assim: na rua que eu moro, uma casa e outra não, é composta de gente desonesta. Eu disse: pois se for esta rua aqui, pode ser que seja de lá ou de cá, mas aqui não é um dos desonestos. Você não é obrigado a ser o que os outros são.
Desde muito criança eu ouvi os adultos dizerem: o coração dos outros é terra que ninguém anda. A pessoa só pode bagunçar o meu coração se eu abrir a porta para ele. O coração só abre pelo lado de dentro. Ninguém pode invadir. Se existe uma coisa que ninguém pode obrigar, é alguém a amar você. Não. Se alguém te ama, ele abriu a porta pelo lado de dentro. Você pode bater a porta, mas só ele ou ela podem abrir. Mas nós precisamos abrir os nossos corações. Porque quando nós permanecemos com os nossos corações fechados, nós podemos até estar fisicamente com saúde, mas nós estamos agindo como se estivéssemos doentes. E esta ação nos coloca num estado de solidão. E esta solidão nos conduz ao isolamento. E este isolamento nos leva à depressão. E daí para lá eu não vou mais descrever não, porque é muito complicado. Mas você pode hoje tomar outro caminho. Tomar o caminho da gratidão. Há tanta coisa para agradecer. Não é agradecer, é sentir gratidão, mesmo que você não diga nada. Sentir gratidão. Vocês podem sentir saudade e não dizer nada. E cada um pode sentir gratidão e ficar calado. O que importa não é dizer muito obrigado. O que importa é sentir esta gratidão. E isso precisa ser cultivado. Eu passei um longo tempo da minha vida que todo dia eu escrevia pelo menos 5 coisas ou 5 situações que eu queria agradecer naquela noite. No outro dia, eu lia aquilo que eu tinha escrito na noite anterior e arrancava a folha. Para ninguém estar sabendo da minha vida, não preciso. E com isso eu fui despertando o meu cérebro para a alegria de viver, para a alegria de ser o que sou, para a alegria de fazer o que eu faço, para a alegria de possuir o que eu possuo. Mas não foi fácil, foi um processo. Ninguém aprende a ser depressivo. Não tem nenhuma criança que nasça com depressão. Do mesmo jeito, são várias atitudes e pensamentos vividos, alimentados, que nos paralisam ali, que nos fazem criar o que os estudiosos chamam de sinapses depressivas. É um hábito. Você vê tudo que te entristece. Preste atenção na sua vida. Se você vê mais durante o dia o que te alegra, ou se você vê mais na sua vida o que te entristece. E não vá pensar que o mundo só tem o que você está vendo, não. Porque da mesma flor que a abelha tira o mel, o besouro
tira o veneno. Na mesma flor. No mesmo mundo que você vê beleza, o outro vê feiura. No mesmo mundo que alguém vê com que se alegrar, o outro vê tristeza. O mundo está dentro de mim, está dentro de você. Um dia uma pessoa me perguntou assim: Padre, é verdade que o que a gente vê nos outros é o que a gente é? Eu disse assim, a pessoa estava chateada porque alguém tinha dito que ela estava vendo porque ela era assim. Para eu não chatear mais, eu disse assim, minha filha, tem as coisas que também a gente não é, né? Mas acontece que a gente sempre vê aquilo que está dentro da gente. Você vai botar um biquíni para ir para a praia, aí você se acha muito gordo, você não bota. A primeira que passar lá de biquíni com a barriga pendurada é a que você vê. Porque dentro de você está aquele sofrimento que você não aceita em você. Mas que mulher não tem vergonha, olha a barriga. Pois está bom, deixa ela ser feliz sem vergonha. E você continue sendo feliz com sua vergonha. Quando você chega numa praça dessa, se tiver alguém que fume droga, eu não desculpo. Mas outro sente o cheiro de longe. Se dentro dele tiver aquilo. Eu sei que as companhias nos levam, mas quem nos leva até as companhias é o nosso estado interior deteriorado. O nosso estado interior deteriorado é que nos leva às companhias que daí por diante faz o resto do trabalho. Mas tudo começa dentro de nós. Jesus via as pessoas e aqueles que estavam doentes. Ele via o bem que podia ser feito e fazia este bem. E o Evangelho registra que as pessoas ficavam encantadas e ainda diziam, este fala com autoridade. Tem autoridade sobre você. Se decida pelo bem e abra o seu coração, mas só deixe entrar quem vai te ajudar a ser melhor. Mas não importa. Não importa que você vá por onde você for. O importante é que você esteja decidido a ser bom. E que se você for uma abelha, não tem como você tirar veneno do mundo. Mas se você for um besouro, não tem como você tirar mel. A doçura e o amargor, o medicamento e o veneno estão na nossa natureza construída. Construamos-nos no bem. Louvado seja